Série A Didática das Provações. No áudio anterior, vimos alguns exemplos de pessoas que venceram as provações do renunciar, abdicar bens, convívios, etc., para servir ao Senhor. Sim, a Santa Bíblia traz vários e maravilhosos exemplos de pessoas que escolheram abrir mão de bens e convívios para fazerem a vontade de Deus em sua vida. Decidiram aceitar essa renúncia como forma de apresentar ao Senhor o melhor sacrifício que lhes fosse possível ofertar-lhe. Continuemos analisando o exemplo de renúncia e abdicação do patriarca Abraão. Abraão escolheu renunciar, por exemplo, às benesses das planícies da região de Sodoma. Sim, como tio de Ló, mais velho e mais rico, Abraão tinha a prerrogativa de escolher em que região habitar, já que os dois tinham que separar-se, mas preferiu abrir mão desse direito, deixando que seu sobrinho fizesse a escolha primeiro. Abraão renunciou ainda o transferir a primogenitura para Ismael, o seu primogênito, do ponto de vista humano. Sim, deste ponto de vista, Ismael era o primeiro filho, mas o menino e sua mãe não poderiam continuar no convívio com ele, pois isto traria sérias complicações para os planos de Deus de constituir uma nação de representantes da verdade e da justiça e do amor. Abraão abre mão de Ismael em prol do cumprimento dos desígnios do Senhor. Ismael tornou-se pai de uma grande nação também, mas do seu irmão Isaque nasceu a nação de Israel, que é a precursora do Senhor Jesus Cristo na história da humanidade. Abraão ainda abdicou de Isaque, o filho da sua velhice e da promessa de Deus. Mas como assim? Isto mesmo, Abraão cumpriu exatamente todo o ritual que lhe foi ordenado por Deus no momento em que organizou a viagem para Moriá, até quando levantou a mão com a faca para imolar a seu filho Isaque. Era irredutível em colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Como sabemos, Deus não permitiu aquele sacrifício, e Isaque retornou com o pai para sua casa e tornou-se o pai de Jacó, o progenitor da nação de Israel. Outro exemplo valiosíssimo de renúncia e abdicação foi o de José. Sim, ele renunciou às riquezas, o poder e os prazeres do Egito. Ele poderia ter aproveitado muitas oportunidades de realizar todos os possíveis desejos, mas preferiu abrir mão de tudo isto em nome da obediência irrestrita ao seu Deus. Ioxabel, ou Joquebede, era a mãe de Moisés. Sim, ela renunciou também ao seu filho Moisés. Ela abdicou da possibilidade de ter a companhia do seu filho sempre em casa, tendo escolhido colocá-lo num cesto no rio Nilo, deixando-o sob os cuidados de Deus, para que o usasse em sua eterna sabedoria. Moisés foi, por ela mesma, depois, entregue a outra mãe. O próprio Moisés também tornou-se um exemplo de vencedor das provações da renúncia. Ele renunciou, abdicou do trono do Egito, suas riquezas e seus prazeres. Ele renunciou o poder político e militar do maior reino do seu tempo. Moisés escolheu viver com o seu povo, na lama e no sofrimento em que os escravos hebreus estavam mergulhados há séculos. Depois, escolheu ir embora do Egito para buscar um salvador para o seu povo. Deus o honrou com esse cargo. O próprio Moisés renunciou ainda sua elevada qualificação militar e sua reconhecida liderança em grandes projetos de conquistas pela força dos exércitos. Moisés poderia aproveitar-se da situação e formar um imenso exército de israelitas para enfrentar Faraó, inclusive aniquilando as forças egípcias e assumir o governo do Egito, pois ele era um legislador e um militar exímio.
mas preferiu suportar as provações que viriam sobre ele e seu povo para obedecer às ordens de Deus. Surge ainda neste cenário mais uma pessoa vitoriosa, Ana. Sim, ela abdicou de ter a companhia do amado filho Samuel. Por aquele filho ela havia orado muitos anos. Quando o menino nasceu e chegou à idade certa, Ana renunciou à possibilidade de tê-lo em seus braços e em sua casa, entregando-o ao serviço do Senhor por toda a sua vida. A presença de Samuel em casa seria uma forma bastante contundente de Ana vingar-se, quem sabe, de Penina, sua adversária, a qual zombava dela por ser estéril. Nem mesmo isto fez com que Ana abdicasse da companhia de Samuel. Na galeria dos personagens vitoriosos da provação da renúncia, surge também João Batista. Esse jovem, que poderia sim ter escolhido viver na cidade, preferiu abdicar desta vida de comodidade e de prazeres. Ele escolheu abrir mão de poder morar na cidade, ter amigos, namoradas, quem sabe construir um patrimônio financeiro. João Batista escolheu a vida simples do campo e do deserto para cumprir a maior missão já dada a um mortal: preparar o caminho para a chegada do Senhor. João Batista ainda renunciou à liderança político-militar e o poder de governante. Sim, João contava com uma multidão de seguidores que só aumentava com o passar do tempo. Poderia ele muito bem ter pensado num plano de liderar essas milhares de pessoas num levante contra Roma, com a possibilidade de tornar-se até mesmo o rei desse povo. João Batista confirmou sua renúncia a essas elevadas posições de liderança e aos seus respectivos benefícios com a frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. No próximo áudio, continuaremos trazendo exemplos de pessoas maravilhosas que renunciaram, abdicaram de poder, riquezas, fama, para fazer a vontade do Senhor.